Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV, o podcast que você quer ver. Hoje eu tenho um episódio especial de dezembro. A pessoa que está aqui comigo hoje, ele é um profissional jovem, arrojado, um engenheiro agrônomo. Eu trouxe ele aqui por causa dos resultados que eu vejo ele de tanta rapidez e de ascensão naquilo que ele pretende fazer e nos propósitos que ele tem. Sem contar que ele é filho de um casal querido e amigo. E eu queria realmente ter a presença dele aqui, até para o pai e a mãe perceber o orgulho que esse rapaz está trazendo para essa família. Hoje aqui no Mask TV comigo, Guilhermo Grandini, engenheiro agrônomo, vocês vão saber tudo sobre ele. E aí, para acompanhar tudo isso, você vai na rede do Rômulo Contígio, lá no YouTube, dá um like, toca aquele sininho, se inscreve no canal, é super importante para nós. Então, seja bem-vindo ao Mask TV. E você, Guilhermo, para mim é uma honra, sim, ter você aqui comigo, porque eu te admiro e eu admiro sua família. Muito obrigado, Rômulo. Acho que a honra é toda minha de estar aqui. Fiquei muito feliz pelo convite. Espero que eles gostem de ver esse episódio mais tarde. Com certeza, sim. Vão se animar. Você sabe que tem uma... A gente estava programando e a gente estava tentando conciliar a agenda. Você acabou de chegar de Portugal, então nós vamos falar também sobre isso. Mas agora que deu certo, eu estou bastante feliz e honrado. Eu te admiro, é importante que você saiba. A gente admira as pessoas até pela trajetória. Sim. Eu te conheço desde criança, assim, apesar da gente estar uns 10 anos sem contato físico, sim, mas eu acompanho seu pai, sua mãe, você profissionalmente, porque as redes sociais nos permitem isso. Com certeza. Então, o carinho é grande e a honra para mim de você estar aqui nesse podcast é fantástico. Obrigado, Romulo. Eu começo dizendo para todo mundo, chegou nesse mundo quando e por quê? Quando o ano mesmo? Mesmo, primeira vez que você apareceu aqui para a Terra. Cheguei nesse mundo em 1999, nascido em São Paulo, e meu pai fala que quando eu nasci, quando ele entrou no táxi para ir embora, quando eles estavam me segurando no colo, eles entraram, começou a tocar aquela música do Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Ele ama. Quando entrou, começou Welcome to Your Life. Então, falou que foi assim que começou a vida, já foi musicalmente falando e com muitas vontades. E porque eu vim... Já sabe? Eu acredito que sim. Eu acredito que causar uma transformação sustentável no mundo, ser um elemento de soma nesse sentido, ser uma pessoa que constrói, ser uma pessoa que traz oportunidades. Espero gerar muitos empregos no futuro, espero contribuir com o crescimento do nosso país de forma sustentável e alimentar o mundo. Eu acho que isso vai ter muito a ver com a questão da profissão, mas a gente já chega lá. Que maravilhoso você poder falar disso, né? Você está com quantos anos, então? 25 anos hoje. 25 anos, né? Para qualquer pessoa que está acompanhando aqui agora, olhar, é muito importante isso. Eu queria trazer você aqui para uma representatividade de uma geração. Sim. Nós temos uma geração Z que está no mercado de trabalho e que tem alguns conflitos enfrentados com outras gerações. E existe também um preconceito muito pesado em cima da geração Z, né, de que não quer nada, é muito ansioso, não tem interesse nas coisas, não quer se aprofundar as coisas, acha que não tem necessidade do estudo. Então, esse preconceito pré-estabelecido começa a ser desconstruído com você aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Porque você está falando de sustentabilidade alimentar o mundo. Você tem noção de como nós estamos passando por uma insegurança alimentar sem precedentes? Sim. Então, uma pessoa que vem com 25 anos, agrônomo, lutando dos projetos que você toca, querendo alimentar o mundo, olha, isso também me inspira. Falando de família, conta um pouquinho como é a sua relação com a família hoje, atualmente, nessa questão. Acredito que é muito boa. Eu sou muito família, sou uma pessoa que gosta de estar em casa, que sempre que dá volta final de semana, almoço em família, criar eventos ao longo do ano, eventos musicais, tanto com meu pai quanto com a minha mãe, a gente adora ir em show juntos, viajar juntos. Então, assim, foi se construindo uma coisa muito forte, uma base muito forte. E depois a gente vai falar, mas eu fiz um intercâmbio de 6 meses
Sim, na Espanha. Isso, fiquei 6 meses na Espanha no meio da pandemia, foi uma oportunidade muito legal, mas lá também me deu um estalo no sentido de, nossa, eu tô longe daquilo que me faz tão bem, sabe? Tudo que eu sempre quis era fazer um intercâmbio, e quando eu cheguei lá, eu percebi que tudo que eu sempre quis, eu já tinha, né? Que é a família, que são os amigos, que é estar perto de casa. Então, acho que essa valorização realmente deixou os laços muito mais próximos. É tão legal você falar sobre isso também, porque eu vou falar para você o seguinte. Nós somos construídos por valores baseados nas crenças e culturas e na criação, na educação dos nossos pais. Sim. Então, claro que você tem sua característica, sua personalidade, que veio com você, independente deles. Mas são eles que conduzem a sua ética, a sua moral, a forma como você vai seguir a vida. Sim. E quando você diz, né, de que o intercâmbio é importante, você estudar fora, você fazer seus benchmarks, correr o mundo para aprender, é fantástico, Sim. mas que o seu porto seguro e que o que você importa para você é o valor familiar, Sim. é mais uma lição para todo mundo que está assistindo. Porque é importante saber que um rapaz com 25 anos, mesmo estando fora do país com grandes oportunidades, sabe que a família é o porto seguro. E o mais interessante, baseado naquilo que te ensinou. Porque você Sim. talvez seja ético e tenha a sua evolução moral baseado no que a Vê, no que o Grandini passou para você. Com certeza. Não é bom? Com certeza, é muito bom. E desde pequeno, né? Acho que vão acontecendo algumas coisas que vão moldando a gente nesse sentido. Tem uma história da música, né? Porque você tem uma relação com a música. Você não enveredou pelo caminho artístico, enveredou pelo caminho vamos dizer, da engenharia agrônoma, da sustentabilidade e tal. Sim. Mas por quê? Ainda tem o sentimento artístico de você usa a música como aliada? Tem, com certeza tem. Hoje eu tento enxergar as coisas de uma forma que eu possa integrar meus hobbies no meu dia a dia, porque isso faz parte de mim. E desde que eu era pequeno, acho que eu comecei a tocar piano com 7 anos, comecei a cantar e tocar violão com 12, comecei a compor. Isso sempre fez parte de mim, e sempre que eu afastei isso, de alguma forma na minha vida, em momentos específicos, isso me fez mal. Então, eu sei que eu tô bem, eu tô num equilíbrio quando eu consigo trazer a música junto. E nesse último ano, foi um ano muito bom. Eu consegui fazer uma banda com algumas pessoas do trabalho, da região. A gente ensaia semanalmente, começou a tocar em casamentos. Lancei minha primeira música no Spotify também. Então nós vamos depois colocar como trilha, como que ela chama? Passarinha. Passarinha. De Guilhermo Grandini, com o João Pedro Mantelato, um grande amigo meu, amigo de infância. A gente compôs junto a música. Maravilhoso, eu tô me sentindo até honrado que a gente tá aqui falando dessa sua possibilidade, dessa música. Vamos colocar ela como trilha depois. É uma bossa nova, um MPBzinho, assim, mais tranquilo pra você acordar, tomar um café da manhã, acordar feliz, é mais nessa pegada aí. Você brinca ainda com o ilusionismo? O ilusionismo, eu trabalhei com isso, eu falo que eu trabalhei, mas assim, foram 8 anos da minha vida como ilusionista. E eu acredito que eu não fechei, mas eu olhei para aquilo e falei, vou decidir ser engenheiro agrônomo e vou deixar o ilusionismo de lado, porque eu estava tentando trabalhar profissionalmente como ilusionista, ser estudante de engenharia agronômica, e teve uma hora que teve um conflito de interesse e tempo. Parei em 2022, mas até hoje faço, quando tenho oportunidade. Raramente, mas quando eu vejo uma oportunidade, eu vejo o ilusionismo como uma ferramenta de união e também para trazer as pessoas mais para perto, ou se alguém não está se sentindo muito bem, sabe? Uma forma de conhecer alguém melhor, de fazer a pessoa se sentir mais à vontade, de quebrar um pouco aquele gelo, sabe? Em um grupo ou com uma pessoa específica, às vezes eu uso. Você acha que há uma necessidade de fazer uma prática constante ou você pode perder aquilo que você aprendeu? O ilusionismo, ele se baseia em 3 coisas. A primeira é a prática, porque é uma prática manual, em que a gente precisa treinar movimentos específicos, por exemplo, com baralho, na hora de embaralhar, fazer um corte, fazer alguma coisa. O ensaio é fundamental. Fundamental. Isso é 30%. 65% é distração. É o que a gente chama de misdirection. Eu estou fazendo uma coisa aqui, mas eu estou chamando a sua atenção para esse lado. E aí é o diálogo, é olhar no olho, é a comunicação. Isso me ajudou muito também, numa fase na adolescência, a entender como me comunicar melhor. E 5% é sorte. A gente fala brincando. Isso é uma fórmula mágica que alguns mágicos brasileiros... Tem um que escreveu um livro muito bom que fala disso. Mas a prática é fundamental. Sem a prática,
Você vai perdendo aquela habilidade. Não adianta você ser bom na comunicação e no mid-direction e não saber realizar o truque da forma como deve ser feito. Então, você tem que achar esse balanço. Quando você era criança, assim, na sua, 4, 5, 7, 8 anos, você tinha uma ideia de ser o quê? O que te inspirava, né? Você queria ser realmente engenheiro agrônomo, cantor? O que você queria ser? Você lembra disso? Quando criança, não. Quando criança, assim, eu era do mundo, eu gostava de tudo, gostava muito de brincar, gostava muito da natureza. Então, foram alguns indícios que foram acontecendo, principalmente essa questão de estar perto da natureza. Isso sempre me agradou muito. Mas eu acho que foi mais na adolescência que eu comecei a entender os caminhos que eu queria trilhar, né? A música sempre forte. Então, chegou um momento que eu pensei em estudar música, estava estudando com os meus 15 anos. Gostava muito de biologia também. Comecei a olhar para a parte de solos, geologia. Quando no meu terceiro ano do ensino médio, eu conheci a agronomia, a engenharia agronômica, né? Eu visitei a Exalc, na USP, lá em Piracicaba, com 17 anos. E lá eu me apaixonei, eu olhei para o campus, eu consegui ver uma aula de graduação, acredito que foi de mestrado, eu com 17 anos no meio de uma aula de mestrado, olhando para a fertilização do solo, gostei muito da aula, falei, eu quero estudar isso. E me trouxe essa vontade. Então foi uma construção, eu acho. É verdade. E é uma construção baseada na tua experiência, no seu interesse já, né? Porque você foi, com 17 anos, tinha um interesse seu. Exatamente. Porque ninguém estava, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Sim. Era uma coisa genuína sua. Exatamente. Teve também uma influência familiar, no bom sentido, sempre olhando assim, tem um lado musical, mas Gui, o que você vai fazer profissionalmente? E sempre deixaram claro o que você vai fazer que vai abrir as portas para que você tenha estabilidade para realizar seus outros projetos. Isso eu sempre fui muito incentivado nesse sentido. Nunca se sentiu ser pressionado a isso? Porque existem famílias que pressionam seus filhos. Não, eu sou médico, você vai ser médico, e não há uma discussão contra isso. Você teve essa liberdade de escolha? Eu não fui pressionado. Eu acho que foi uma coisa muito natural, que foi feita com cuidado do lado deles. Gui, vamos entender o que você quer, vamos visitar tal lugar. Então, assim, eles abriram as oportunidades e me convidaram a conhecê-las, né? Por que você não vai lá e visita a faculdade? Isso no ensino médio, né? Eu não vejo muitas pessoas fazerem isso, né? Olharem antes para os lugares que talvez elas queiram ir. Então, esse movimento foi muito bom porque trouxe essa vontade natural de seguir esse caminho. Então, acho que foi uma coisa que os meus pais fizeram muito bem, sem eu perder a música, sem eu perder a prática, poder fazer minhas apresentações, continuar compondo, mostrar para eles. Mas sim esse estímulo. E aí, Gui, vamos fazer... Qual vai ser o seu curso, né? O que você vai fazer? Você, quando abriu o podcast, disse que quer alimentar o mundo, e eu acho super, muito, muito importante. Mas você é um homem branco que tem muitas oportunidades e privilégios, Sim. Só levando a questão da realidade que nós vivemos. Sim. Você se preocupa com isso? Você percebe que você tem um compromisso e que esse privilégio te levou, quando um cara preto, periférico, de uma favela ou de um pobre, ele talvez não tenha essas oportunidades. Isso te mexe com você? Com certeza. E acho que graças à oportunidade de estudar numa universidade federal, isso me abriu a mente, né? Porque você sai de uma escola privada, no ensino médio, que é uma bolha, e você vai para o sistema público de educação e conhece pessoas não do mundo inteiro, né? Mas do Brasil inteiro, né? Você cria amizade com todo mundo, você conhece a realidade de muitas pessoas e aí você entende seus privilégios. Eu tive esse momento, principalmente em 2018, quando eu entrei na faculdade, e olhar e falar, nossa, olha como eles me prepararam para tudo isso, e tem gente que está aqui, e tinha gente que tinha muita dificuldade com as matérias, porque não teve um ensino fundamental ou um ensino médio tão forte, e a gente via isso. Então a gente criava esse apoio, ou sabia que era difícil para algumas pessoas, então a gente auxiliava, ajudava e aprendia junto, sabe? Aprendia de diferentes formas. E dava valor também para aquilo que a gente tinha. Então, realmente, é um privilégio. E eu acho que o meu dever com esse privilégio é devolver isso para a sociedade. Claro, e você perceber essa diversidade que está ali perto de você,
em compreender essa diversidade, as fragilidades que você talvez teve uma facilidade de acesso, mas aquele outro não, e descobrir e conseguir entender isso é muito importante, né, na sua formação moral, formação como homem. Sim. Olha, que incrível. Eu vou aproveitar que eu fiz uma colinha aqui, né? Você é conhecido pelo seu expertise em análise de dados e comunicação clara. Boa. Né? Então, isso é muito bom, porque a gente percebe que você tem uma habilidade de comunicação, talvez toda construída em tudo que você acabou de dizer, é na questão musical, é na Sim. questão do ilusionismo, te deu uma habilidade de você entender isso. Você possui forte habilidade de liderança e se destaca em promover a colaboração de equipes. Você é um profissional que procura valorizar a equipe? Com certeza. Eu acredito que sim. Acho que a gente pode falar depois com algumas Com pessoas as pessoas que são lideradas por você. Né? Sua carreira é marcada por experiências acadêmicas e práticas. Hoje você está na WBGI. Isso. Né? Isso. Que tem até um significado importante. Sim. Quando que você chegou nesse local? Por que você chegou? Bom, dentro da graduação em si, eu cheguei com muita vontade de aprender, mas eu sou uma pessoa que gosta muito da prática. Então eu queria botar a mão na massa, queria fazer coisas na prática, aprender coisas novas. E já de cara, no meu segundo mês de graduação, eu entrei num grupo de estudos de insetos. E eu entrei na empresa Júnior. Então, ao mesmo tempo que eu entrei numa área acadêmica, eu entrei numa área empresarial, que a universidade conseguiu me promover. E eu fui crescendo nesses dois grupos ao mesmo tempo, e entendendo o que eu queria. Eu percebi que eu não tinha muito perfil acadêmico, mas eu fiz projeto acadêmico, fiz iniciação científica, fui bolsista, trabalhei com formigas cortadeiras, tinha que fazer experimentos em laboratório, e ao mesmo tempo entrei no movimento Empresa Júnior, trabalhei na parte comercial, trabalhei como diretor de projetos e fui presidente em 2020, o que me trouxe essa oportunidade de liderar 20 pessoas no meio da pandemia numa empresa júnior que tem que trabalhar com projetos com produtores presencialmente. Isso foi um desafio muito grande que abriu muitas portas também. Fiz muitos desafios de inovação. Fiz o desafio FSCar em 2020, fiz um desafio do Inova Unicamp em 2021. Isso me abriu o mundo da inovação. Eu já gostava muito do desenvolvimento de projetos por conta do movimento Empresa Júnior, mas a inovação foi um passo a mais que me mostrou, nossa, a gente pode criar coisas novas. Eu acho que isso faz um pouco parte de mim, porque eu sempre gostei de criar coisas, tanto físicas quanto músicas e coisas assim. Então eu comecei a ir por esse lado. Quando eu fui fazer o meu intercâmbio em 2021, eu me candidatei para um hub de inovação que estava abrindo na minha universidade, passei no processo, só que ia começar bem no intercâmbio. E eu abri mão de entrar lá de primeira mão para realizar esse sonho, que era ficar 6 meses, aprender um idioma novo, me desenvolver pessoalmente. E quando eu voltei, a vaga ainda estava lá, fiz o processo de novo, passei de novo e voltei e comecei a estagiar no Fronteira Hub dentro da minha universidade, que foi me aproximando. Fiquei 1 ano lá e aí fui fazer o meu estágio obrigatório na WBGI em Piracicaba, que hoje fui efetivado, hoje eu trabalho na área de inteligência de mercado lá. Você teve uma evolução rápida também do cargo que você estava até agora. Sim. Tiveram muitas oportunidades internas lá dentro e uma confiança muito grande no nosso trabalho. Então, acho que isso abriu muitas portas. Enfim, foi uma oportunidade muito boa. Você se sente seguro, talvez, por com 25 anos, estar como um presidente de um projeto importante, onde você tem que liderar pessoas, e talvez pessoas de outras gerações. Como que você lida com essa sua capacidade de liderar as pessoas, sendo jovem, e talvez liderando pessoas que sejam talvez até mais velhas que você ou mais novas? Legal. Eu nunca liderei pessoas mais velhas. Não, mais velhas sim, mas assim, geração Z. Então, todos assim, da mesma geração. Todos da mesma geração, e eu entendo também quais são os gargalos e as dificuldades de lidar com isso. Porque aqui a gente está indo para uma questão de propósito. E aí a gente já muda um pouco a conversa. Hoje eu sou liderado, então eu não tenho uma equipe abaixo de mim, eu sou liderado, mas é uma equipe que trabalha muito horizontalmente. Né? A gente, ao mesmo tempo que eu faço a parte operacional, a gente tem a oportunidade de falar com diretores, presidentes de outras empresas, de fundações importantes. Isso vai trazendo a oportunidade de se comunicar melhor. Mas
eu cada vez mais me sinto confiante. Essa parte de me comunicar com as pessoas, de entender qual é a melhor forma de criar esse contato inicial e de pedir as coisas e construir juntamente as coisas, olhando para as gerações também, porque muda a forma como a gente deve falar. E os interesses próprios mudam também, né? Cada um tem seu interesse, a gente não sabe qual é de fato, mas a gente sabe um pouco o que motiva a pessoa. É o desenvolvimento profissional, é ficar milionário quanto antes, é ter um propósito, sabe? A gente começa a enxergar isso e entender que, ok, cada um tem seus motivos, né? Mas a gente está no mesmo meio para alcançar. Você se capacita, por exemplo, nós estamos hoje falando de hard, soft skills, né? Como que você alimenta as suas habilidades, as suas competências, para quê? Porque há uma necessidade de uma reciclagem constante para qualquer líder, não importa em qual geração que ele está. Você cuida disso, você é uma pessoa curiosa, que se interessa em saber que tipo de abertura eu vou ter agora, o que está acontecendo no mundo agora, quais são os mecanismos de liderança agora, como que eu me comunico, como que eu promovo relação interpessoal. Vamos dividir então em hard e soft skills. Olhando para soft skills, eu acredito que foi uma construção desde a minha adolescência com a mágica e com a música, entrando na universidade com os movimentos que eu participei, com os grupos. Eu nunca gostei de ficar parado. Ficar parado me incomoda. Mas não é uma coisa que eu também abro muito. Falo, nossa, estou fazendo isso. Não, eu vivo minha vida, eu gosto de ter vários projetos, coisas diferentes, em áreas diferentes. Fiz muito isso na universidade. E eu nunca neguei as oportunidades que apareceram. Vamos fazer uma bolsa de iniciação científica? Vamos. Vamos virar diretor da empresa júnior? Vamos. Você sabe como fazer isso? Não sei. Mas vamos aprender. Então essa curiosidade, essa vontade de fazer algo novo me proporcionou sempre sair da minha zona de conforto. E parece que eu fui subindo um degrau e passando de fase em fase, e nisso a comunicação sempre foi uma coisa importante, que foi me auxiliando, que foi melhorando. A gente não nasce bom em alguma coisa, a gente desenvolve. Né? E até uma curiosidade, quando eu era criança, meus 7 a 9 anos, eu tive muita dificuldade num colégio que eu estudei. Eu sofria bullying lá nesse colégio, o que é uma coisa comum, né? A gente sabe. Mas eu fiquei uma criança muito ansiosa, roía muito a unha, comecei a roer unha com essa idade. E parei agora, nesses últimos 2, 3 anos, acho que na pandemia. E eu era gago. Eu não conseguia me comunicar, eu ficava nervoso, eu respirava, travava. E eu mudei de escola. E a primeira vez que eu gaguejei na sala, a professora pegou minha mão depois, chamou, falou, viu, Gui, é só respirar. Respira. Respira, pensa, fala. Posso pegar um gancho disso? Por favor. O bullying nas escolas é algo realmente muito sério. O que você falaria para quem está aqui com a gente, tendo vivido isso de uma forma tão presente? Onde você acha que estava o erro da instituição e não olhar para isso? O que você pode nos ajudar com isso? Da instituição? Eu não sei se a instituição tem responsabilidade sobre isso, de não contribuir com o aspecto do problema e criar mecanismos dentro da escola para que isso possa ser minimizado. Mas o que você acha que a gente pode fazer para que isso não aconteça? Porque você não é o único. Sim, eu vou olhar para as duas instituições que eu estava. A que eu estava tendo esses problemas e a que eu fui depois e que eu me transformei na pessoa que eu sou hoje. Uma olhava muito para resultados acadêmicos ou notas e ser um bom aluno, né? Passar na melhor universidade. A outra olhava para tudo isso, ser um bom aluno, passar nas melhores universidades e tinha muitos bons resultados, mas olhava para ser uma boa pessoa. Olhava para a pessoa. Pelo ser humano. Pelo ser humano. Era um colégio católico, é um colégio católico no caso, então ele tem toda uma base. Mas assim, além dos resultados acadêmicos, olhar para a pessoa. Eu acho que esse olhar para a pessoa desde pequeno te traz essas possibilidades. Uma professora que olhou para mim e falou, vem cá, vamos conversar. Eu acho que é isso. Mas para as crianças, que aí vai de cada criança. Mas uma regra que eu sempre usei na minha vida foi, trate as pessoas como você quer ser tratado. É isso. Mas é tão importante você dizer isso, porque, olha, preste atenção, né? Se você tem um objetivo, seja escola, seja o que for, só de resultados, e não olha pelo ser humano, tem aqui um profissional, uma pessoa que passou por isso e falou, olha, não é só isso, eu fui para um outro lugar que tinha todos os mesmos planos, os mesmos objetivos da instituição como empresa, mas o ser humano não estava alheio a tudo isso. Então talvez fique aqui uma dica para todo mundo.
Por favor, né? Pode atingir seus objetivos, mas tenha dentro das suas metas o olhar pelo ser humano no Sim. centro das decisões. E o aluno, olha a diferença disso. Olha como você foi curado por uma qualidade de atitudes que um outro não tinha. Por um olhar humano. Por um olhar humano. Sim. E olhando para as hard skills, eu acredito que, de novo, nunca gostei de ficar parado. E eu achava que fazer universidade não era o suficiente. Assim, eu precisava preencher meu tempo, além das atividades que eu fazia, o que mais eu tenho que aprender. Então, eu fiz um MBA Júnior na graduação, eles fizeram um desconto para quem era do Movimento Empresa Júnior. Peguei isso, capacitações voltadas para inovação nos próprios desafios. Então, a gente tinha mentores, isso começou a me aproximar mais. Aprender a fazer um modelo de negócio, olhar para um canvas, problema raiz das coisas e começar a implementar ferramentas no meu dia a dia. Cursos de agronegócio à parte eu também fiz no ano passado e retrasado, e agora, recentemente, comecei um MBA em gestão de negócios. Está potencializando suas hards. Exatamente. Porque é necessário, né? Não adianta só eu ter minhas soft skills e saber me comunicar. E não saber tecnicamente resolver aquele problema. Exatamente. Eu preciso entender quais são as ferramentas que vão me auxiliar nesse processo. Então, eu preciso sempre estar me capacitando. E quando a gente fala de inovação, que é a área que eu atuo hoje, inovação no agronegócio, a gente tem que estar antenado com o que vem, né? Quais são as novidades? A gente sabe que fala-se muito com a geração que hoje, realmente teve uma reportagem semana passada sobre uma menina da favela que virou pro amigo: o que você quer ser quando crescer? Influencer, youtuber. Por quê? Mas seu pai está trabalhando muito, não, está pobre. Se ele tivesse sido influencer, ele não seria pobre. Eu não quero ser pobre como ele. O que você diria para uma pessoa que pensa, né, que você, numa geração que acredita que estudar não é importante? Sim. Lembrando mais Sim. que ela tem exemplo através das redes sociais que uma pessoa que não tem estudo nenhum desponta e fica milionário. Sim. Então, assim, é uma influência muito poderosa. Como que você enxerga isso sendo da mesma geração? Sim. Isso nunca te influenciou? Eu acho que essa questão já abre a possibilidade de muitos outros podcasts só sobre esse tema, né? Verdade. Não sou um especialista na área, mas a minha visão pessoal é que, de forma geral, as redes sociais, elas têm um lado muito bom, porque te possibilita alcançar muitas pessoas ao mesmo tempo, com um trabalho que você gosta. Olhando, quando eu fazia mágica, eu utilizei isso, me ajudou muito, a música também, mas, ao mesmo tempo, ela cria uma ilusão de que as coisas podem ser ganhas fáceis, de uma forma rápida e fácil, e a gente começa a criar uma geração impaciente, que quer tudo para hoje, tudo para agora. E eu acho que isso é reflexo disso, é de não entender os processos e achar que a vida é de um dia para o outro virar um influencer, ficar milionário e pronto. Eu tenho um grande amigo da faculdade que trabalhou comigo naquele grupo de formigas. Ele era biólogo, formou, os pais são biólogos fantásticos, são professores também da universidade, e ele olhou e falou: eu gosto muito do tema de finanças, eu gosto muito do tema de investimentos, eu vou estudar isso. E no 4º ano da universidade ele começou a abrir um canal com o irmão dele. Ele era um meu sócio na mágica, a gente tinha um canal de mágica também, e ele abriu esse projeto. Ele se formou como biólogo, começou a focar, foram 2 anos assim, produzindo vídeos semanalmente, mas assim, vídeos de qualidade muito boa. Ele pesquisava no mercado, ele gastava horas para criar um roteiro, ele fez tudo isso, e depois de 1, 2, 3 anos, o canal cresceu. Hoje ele é uma das maiores figuras de criptomoeda do Brasil, e eu acompanhei esse processo. Já fazem 4, 5 anos que ele está nisso. Não foi de um dia para o outro. Teve muito esforço, teve muita dedicação em pegar um conteúdo de qualidade e transformar isso em algo para as pessoas que vai agregar realmente na vida das pessoas. Então, assim, não é de um dia para o outro. E se criou essa ilusão. Você acha que hoje existem bastante conteúdos nocivos, mas existem bastante conteúdos positivos dentro da rede, por exemplo, né? Com certeza. Que você pode aproveitar o que você está fazendo, todas essas experiências que você está vivendo na agronomia, trazer para a rede para maximizar o poder das pessoas acessarem essa informação. Com certeza. Existem conteúdos muito bons e é uma faca de 2
gumes, né? Então a gente tem esse lado, mas a gente também abre a possibilidade das pessoas aprenderem coisas muito boas, né? Sobre saúde mental, sobre inovação, tecnologias. Eu adoro as contas no Instagram. Eu uso mais Instagram do que TikTok. Então eu já estou começando a ter aquela diferenciação de geração. Claro. Adoro conteúdos que trazem soluções sustentáveis, porque hoje a gente fala muito do problema e fala pouco das soluções, e existem muitas soluções, e tem canais específicos que falam de construções sustentáveis, soluções sustentáveis para o agro, para a saúde, para tudo, né? Para alimentação no geral. Eu gosto muito disso. Mais uma coisa interessante que você trouxe, a rede, por mais incrível que ela tenha uma toxicidade, e que muitas pessoas da geração estão interessadas naquilo que é fútil e superficial, você acaba de dizer também que existe, sim, muito conteúdo legal, muito conteúdo importante, que pode levar você a se desprender. Isso é muito legal. O que é a We Believe in Great Ideas? Legal. A WBGI, nós acreditamos em grandes ideias, é uma Venture Builder. Então, o que é uma Venture Builder? Legal. Vamos começar. Então, o primeiro passo é uma Venture, né? É uma empresa que investe em outras empresas, em outras startups. Okay. O Builder é uma construtora, então é uma construtora de startups. Só que temos um diferencial, a gente foca exclusivamente no agronegócio. Então, é uma construtora de startups que investe em startups no seed e pré-seed. O que isso quer dizer? São startups muito novas, são às vezes ideias, são projetos acadêmicos. Então a gente olha muito para dentro das universidades, por isso que a gente está em Piracicaba, a gente está muito perto da USP, Exalc, de outros centros de pesquisa. Lá a gente vê toda a inovação que é gerada na academia por grandes pesquisadores que estão há décadas estudando sobre um tema. A gente enxerga o potencial nessas ideias, a gente investe, né, para a construção de CAPEX, enfim, constrói o laboratório, estrutura, mas a nossa equipe operacional, ela viabiliza transformar aquele projeto numa startup. Então a gente entra com administrativo, financeiro, comercial, marketing, pesquisa de mercado, que é a minha área, e a gente traz esse pacote de soluções para aquela empresa. A parte de RH, a parte de contratação, tudo. E os sócios da WBGI viram sócios dessa startup também. Então entra com equity e faz parte desse conselho, dessa tomada de decisão e auxilia essas startups. É um modelo de negócio muito moderno, né, também, né, super atual ali para construção de experiências, de parcerias. Exatamente, é relativamente novo, né, e ele é muito complexo também, tem um nível de risco muito alto porque a gente está entrando desde o começo. A gente está falando de uma tecnologia que foi comprovada numa escala pequena, agora a gente tem que aumentar essa escala e comprovar que ela é economicamente viável, e a gente entra com isso. E hoje já se tem cases muito grandes de startups investidas, como a IDLab, que é uma startup muito grande na área de bioinsumos, que fica em Piracicaba, é uma das primeiras investidas da WBG. Então, a ideia é construir novas soluções para o agro. E quando você fala de acreditar em novas ideias, então, assim, é realmente um celeiro para se trabalhar tudo, né? Todas as ideias que estão chegando, elas são realmente bem vistas, claro que são avaliadas corretamente por toda uma estratégia, mas é aquela história, é um celeiro de ideias para o mundo, né? Exatamente. Há um objetivo de transformação mundial aí, então. Com certeza. A gente analisa muitas coisas, né? Eu trabalho com essa parte do scouting também, que é conversar com startups novas no mercado para entender se tem esse fit, se dá para realizar esse investimento ou não. Então a gente olha muito para a solução, mas antes da solução, para o problema que essa solução quer resolver. Qual é esse problema? Realmente é um problema que, de fato, está atrapalhando a agricultura no Brasil e no mundo, a gente olha sempre para isso. Essa solução, ela é economicamente viável? E um terceiro ponto fundamental, que o pessoal sempre falou e hoje eu enxergo melhor, quem são as pessoas por trás disso, né? Então não é só você ter uma tecnologia, mas são as pessoas, né? Porque a gente vai trabalhar lado a lado, dia a dia. Qual é o comportamento? Elas querem chegar no mesmo lugar? Então, é muito mais complexo do que só olhar para a tecnologia. Mas, com certeza, esse é o foco. É resolver um problema e ter uma solução que seja mais barata e inovadora, né? Esse é o nosso foco.
O Brasil, ele tem uma relação com a agricultura, com a agronomia, com um poder muito grande. Ele é quase, né, no mundo, ele é uma potência. Sim. Esses estudos, toda essa realidade, vocês estão o tempo todo criando insights para isso, levando em consideração como o Brasil age na agronomia? Sim, nós temos focos de pesquisa, né? Tipos de pesquisa específicos dentro da inovação no agro. Então, a gente olha muito para a cadeia dos bioinsumos, né? Que é, além de utilizar os insumos agrícolas químicos, a gente pode complementar com biológicos, para que a gente tenha uma sustentabilidade a mais. A gente olha muito para a hidroponia, para outros sistemas como esse. E especificamente, olho muito para reflorestamento do Brasil e para projetos sustentáveis que olhem para essa questão de como eu posso produzir alimento de uma forma mais sustentável, baixando minha emissão de carbono, aumentando a biodiversidade do nosso país, olhando para mudas e espécies nativas. Eu tento olhar muito para isso também. E existem diversas soluções. Agroflorestas, a ILPF, que é um sistema integrado lavoura, pecuária, floresta, entre muitos outros tipos de agricultura, mas a gente quer trazer soluções para viabilizar isso. Claro, a gente precisa atender a agricultura moderna hoje, que é a agricultura 4.0, está indo para 5.0, para as grandes lavouras, né? Mas utilizando produtos que realmente sejam mais sustentáveis. Eu tenho uma amiga querida que ela é a maior, ela é a VP da Bayer. Que legal. E eu vou apresentar, claro que agora você aqui, eu vou passar esse episódio para ela ver. Ela é a VP das transformações de sementes. Que legal, que legal. Porque o objetivo desse é alimentar o mundo. Sim, com certeza. E quando ela esteve aqui, você vai poder ver. Vou dar uma olhada. Ela é a VP da Bayer. Ela precisa saber quem é você, né? Porque vocês estão numa sinergia que legal. De ações muito incrível. Sim. Tem tudo a ver com o que você está fazendo. Sim. E eu acho que esse mundo, né, das ventures com as multinacionais, ele abre muitas oportunidades no sentido de entender quais são as dores dessa multinacional, entender como a gente, do outro lado da cadeia, a gente pode fazer a busca das startups ou até estimular a criação de uma solução que essa empresa precise para dores pontuais. Então, assim, hoje vem se criando esse movimento, muitas multinacionais estão fazendo isso. O CVC, né, o Corporate Venture Capital, tem muito disso, está crescendo. Acho que todo mundo pode se beneficiar com esse tipo de negócio e de estratégia dentro da inovação. Excelente. Olha, em pouco tempo a gente conhece um pouquinho sobre você, não só nos aspectos da família, mas nos aspectos profissionais de uma carreira e de uma preocupação humana, né, mundial, tão séria. E através do seu trabalho, você pode realmente alimentar o mundo, né? E você, vamos falar que você tenha dentro da projeção de estimativa de vida mais 70 anos. 70. Olha quanta coisa você ainda vai poder fazer. Sim. Em relação a tudo isso. Sim. Eu fico muito preocupado com os próximos anos. Eu gosto muito de ficar atento às questões climáticas, aos dados, e já existem dados agronômicos para os próximos anos que vai começar a faltar água. Sim. A gente vai ter que fazer uma migração geográfica de algumas culturas, porque vai ficar muito quente, vai ficar muito seco. Então, a gente vai começar a mudar a geografia das nossas lavouras. Rio Grande do Sul já mostrou um pouquinho, né, do que vai ser, né? Exatamente, e outras situações opostas, né? Uma seca excessiva vai diminuir a produtividade, então isso cai na mão da responsabilidade de muitos engenheiros agrônomos e cientistas, e, enfim, toda a indústria, todo mundo, de estar no movimento para mitigar isso. Então é importante quando você fala dessa realidade do efeito climático trágico, né? Estamos gravando aqui hoje, dia 29, ontem, Sim. Mais uma vez, foi trágico a cidade de São Paulo. Então, tem tanta coisa. E aí a gente tem 3 letrinhas que bateram a porta de todo mundo e que tem tudo a ver com o que você faz, que é o ESG. Exatamente. Você acredita nesse movimento? O ESG não está aqui desde hoje. Tem muita coisa acontecendo há muito tempo. A gente tem muito greenwashing. Tem muita coisa acontecendo. Mas você acredita que o ESG pode ser um aliado? Realmente está sendo, mas vai ser verdadeiramente?
com esses aspectos climáticos que nós estamos vendo e sem falar a questão humana. Sim, eu acredito que precisa ser. Se não for, o que será, né? Mas acho que o dever dos agentes de inovação, e pelo menos da minha função hoje, é validar ideias e ver o que realmente é e não é greenwash. E a partir do momento que a gente identifica isso, focar no que não é e o que de fato quer solucionar. E o que não é só marketing, né? É uma responsabilidade grande, é complexo identificar isso, às vezes demora, mas eu acho que precisa ser feito. E já vem se acontecendo esse movimento, as empresas vêm se importando cada vez mais. Claro que algumas por marketing, outras porque realmente vem a importância disso. Então, acho que a tendência para os próximos 30 anos, pensando até 2050, que muita coisa vai acontecer, eu espero ver mais esse movimento, eu espero fazer parte desse movimento, tá auxiliando e tá criando empresas que, de fato, façam a diferença. Nossa, muito legal essa oportunidade, essa possibilidade de você atuar num segmento que você possa gerar insights, oportunidades para a questão agrônoma, para que as pessoas possam olhar o mundo, a alimentação, os efeitos climáticos, a degradação, o comportamento dela em relação à sustentabilidade. Os objetivos do desenvolvimento sustentáveis ainda estão tão na teoria, tão Sim. difícil de serem trazidos para a prática. Eu vejo muitas empresas falarem que fazem, mas não fazem. É muito difícil hoje esse universo. Sim, é muito complexo. E isso que você está trazendo me lembra muito a minha trajetória no Movimento Empresa Júnior, porque, veja, você é um estudante universitário, várias coisas para fazer. Você entra no movimento que você vai trabalhar de graça, porque você é voluntário. Como que você mantém uma pessoa engajada dentro do movimento? Sem pagar ela e sem trazer essa perspectiva. Você precisa criar o lado da cultura, você precisa criar o propósito dentro da pessoa que vai mostrar o que eu estou fazendo aqui dentro. É só para o currículo ou eu estou aqui para fazer uma coisa diferente? E essa experiência me trouxe muito essa visão de que a gente precisa ter um propósito maior nas nossas atividades. E os resultados disso vão vir. Salário, ser bem-sucedido, eu acredito que essas coisas vêm, mas o foco pode ser maior. E as coisas naturalmente começam a vir junto. Então, enfim, é uma mudança que é um pouco de mindset também. É verdade. Eu estou lendo um livro do Elliot Aronson que chama O Animal Social, e é um dos grandes entraves da questão da transformação humana está ligado à mentalidade dela, ao famoso mindset. Ou você muda a sua mentalidade para algumas coisas, Sim. ou as coisas não vão andar. Assim, tudo que você está falando aqui é uma mudança de mentalidade. Não é uma tarefa muito fácil. Você consegue, dentro de tudo isso que você está fazendo, desse teu trabalho, ainda olhar para as questões de equidade, de diversidade, de igualdade de gênero? Você consegue trazer esses temas para dentro disso ainda, desse movimento, mesmo estando focado aí numa questão mais de sustentabilidade? Sim. Olhando para o Movimento Empresa Júnior e para onde hoje eu estou, sempre foi um movimento que trouxe essa equidade, sempre trouxe muitas lideranças femininas, pessoas pretas, pessoas LGBTQIA+. Então isso sempre esteve presente nesses encontros, nesses projetos, e isso pra gente traz como, isso, é assim que deve ser. Como eu trago isso pro corporativo? É um passo a passo. A gente estava conversando aqui um pouco antes sobre o tema. Não é de um dia para o outro, é uma construção também. Mas eu acredito que com essa mentalidade as novas lideranças vão se desenvolvendo, a gente pode puxar e incentivar cada vez mais a inclusão, né? Mas isso nas startups que a gente trabalha também focamos nisso, tanto na questão de contratação, sabe? É fundamental que você, que é uma empresa que vai movimentar outras, se esse conceito não está ali dentro de vocês, Sim. Como que chega? Porque você vai montar outras empresas, você vai fomentar outras empresas, você vai atrás de outras multinacionais. É importante que ela saiba que ali dentro daquele núcleo inicial, esses valores de diversidade, de equidade, de acessibilidade, de pertencimento, de inclusão, Sim. estão dentro do processo de valores da startup. Sim. Senão fica, né, não combina, né? Então, assim, não tem cabimento eu propor um novo negócio e olhando para o ser humano como vocês estão olhando, sem levar em consideração Com certeza. essa realidade equânime, né? Exatamente. Entender que todo mundo faz parte dessa construção. Todo mundo. É verdade. Não tem.
Você chegou de Portugal recentemente. Cheguei. O que você foi fazer lá? Porque foi bem interessante. Você participou de alguns painéis. O que é lá? Legal. Eu tive duas oportunidades. Eu sou recém-formado, então eu já estava trabalhando, mas ainda não tinha me graduado de fato, porque faltava apresentar o meu TCC. Apresentei meu TCC em fevereiro, e na banca, uma professora me convidou para apresentar esse TCC em Portugal, em Coimbra, num congresso que ia ter agora em novembro. E com certeza eu topei, me organizei com a empresa para ir. Coincidentemente, uma semana depois desse congresso que eu fui apresentar esse meu trabalho, que também tem a ver com a área de reflorestamento, eu fiz uma pesquisa de mercado sobre a cadeia do reflorestamento no Brasil, olhando as duas pontas, assim, enfim, mapeando quais são as empresas que atuam nisso. Coincidentemente, na semana seguinte tinha o Web Summit Lisboa. E eu falei, poxa, na outra semana eu já tenho o maior evento de inovação do mundo e eu vou estar lá e eu trabalho com inovação, eu tenho que ir. Conversei com a empresa e a gente pegou uma das startups, ela chama IVGTech, In Vitro Growth Technology, que trabalha com reflorestamento. Eu fiz aquela pesquisa de mercado para a empresa e a gente se inscreveu para concorrer a um processo seletivo para participar, ganhar alguns ingressos. E a gente fez uma entrevista online com eles, apresentou a empresa, adoraram, porque está dentro do tema de sustentabilidade. Eu acredito que o europeu olha isso de uma forma muito frenética. Nossa, que legal, que diferente. Plantas nativas brasileiras, reflorestamento, crédito de carbono, sustentabilidade, biodiversidade. E a gente passou nesse processo. A gente ganhou 3 ingressos e foi considerado uma startup de impacto. Então, a gente pôde estar indo lá, representar a empresa, a CEO, a Marisa, foi comigo, foi muito legal, a gente conheceu muita gente, e a ideia era conhecer possíveis novos investidores, possíveis novas parcerias. E sabe o que é curioso? A gente conheceu muitas empresas brasileiras lá, a Apex estava lá com muitas outras startups, e lá a gente fez muitas parcerias com outras startups brasileiras. A gente teve que ir até Lisboa para falar com o pessoal do Pará, do Amazonas e de outras regiões específicas. Então, assim, foi fantástico nessa questão de contato. E a gente pôde fazer um pitch, apresentar a empresa num painel de sustentabilidade, só com startups de sustentabilidade. Então, foi um sonho realizado, assim. Eu espero que tenha sido o primeiro Web Summit de muitos. Eu acredito que vai ser. Inclusive, quando você fala de biodiversidade, meio ambiente, reflorestamento, a gente tem tanta coisa para... Eu espero que a gente tem a oportunidade daqui, fica aqui o canal do Mask TV, para que você possa voltar, inclusive, para a gente aprofundar. Porque cada dia, essas experiências de inovação na área de sustentabilidade, de meio ambiente, de reflorestamento, de biodiversidade, é tão legal. É claro que é um tema muito amplo. Hoje nós estamos te conhecendo. Mas olha que interessante. Se você olhar os meus 70 entrevistados, todos eles têm uma ligação com sustentabilidade, que legal. Porque são gerentes de EHS, são gerentes que estão envolvidos com isso. Sim. Então, hoje, conhecendo você, todo mundo te conhecendo, eu também quero ser uma oportunidade para as pessoas falarem, olha aqui, ó, temos aqui um profissional de inovação, né, para a própria Bayer mesmo, que tem esse trabalho de transformação Sim. de sementes, de ver, né, é uma preocupação sua e você está trabalhando a inovação e mecanismos que vão agregar diretamente numa multinacional. Né? Você contribui demais para um departamento que às vezes tem um olhar ali, mas a soma com vocês resolve. Sim. Eu acredito que no final de todo esse processo, as soluções geradas no começo da cadeia vão crescer, vão se desenvolver, vão ser startups série A, ganhar corpo, né, para poder atender uma multinacional, às vezes, muitas das vezes, ser incorporada e fazer parte da solução, né? Acho que esse é um movimento crescente. E a ideia no momento eu estou nesse começo, gerando essas inovações, auxiliando as pessoas que criaram as tecnologias, né? Porque eu não sou o criador, eu sou a pessoa que incentiva, que vai lá, vai junto e tenta criar a solução, fazer com que ela seja real. Você vê, né? Eu falei assim, bom, eu tenho bastante coisa para falar com ele. Eu nunca imaginei que a gente falaria 1 hora e que a gente não perceberia que tinha passado 1 hora. Olha, já passou. Porque você tem uma paixão, você tem um interesse pelo ser humano. Sim. Você tem uma preocupação com a sua qualificação, com o seu conhecimento técnico. Você tem uma preocupação com o seu conhecimento de comunicação, de cultura. Isso é fundamental. Né? E isso, para quem está vendo dentro
rapaz de 25 anos, você também se torna uma inspiração para muitos outros. Esse é o meu sempre objetivo, que quem vem aqui possa, de uma certa forma, inspirar outras pessoas, falar, olha, eu também quero fazer isso. Sim. Eu também quero ir lá e saber dele mais sobre isso. Para a gente encerrar, eu sei que você participa, é só chegar no LinkedIn, a gente sabe, você participa de movimentos, você abriu a Semana de Biodiversidade e Meio Ambiente do Objetivo, foi muito legal. Você teve na Semana de Ciência e Tecnologia também, Restauração Florestal no Brasil. Olha, tem bastante coisa, né? Esse foi de Coimbra que você participou agora. Isso. Então tem muita coisa que as pessoas podem acessar sobre você na rede. Eu vou colocar a sua rede de Instagram e o teu LinkedIn aqui para as pessoas conhecerem. Para fechar, não falamos muito, né, do teu pai, da tua mãe, mas eu quero que tanto a Verusca como o Grandini saibam o quanto eu os admiro e quando você fala de Tears for Fears, é muito nítido, né? Sim. Porque uma das primeiras coisas, quando teu pai me chamou numa sala, eu falei, olha, Romulo, eu quero essa música no vídeo. Welcome to the World lá, né? Ele pediu essa. Esta música. Pois é uma música que ele era completamente apaixonado. Sim. Seu pai sempre saiu da caixa. Seu pai sempre foi muito criativo. Sim. E tem uma coisa muito incrível, né? Por eu ser um prestador de serviço, ele sempre olhou para os colaboradores e para as equipes dele e permitiu que as equipes se desenvolvessem. Que as equipes chegassem até ele com novidades, e ele sempre apoiava a inovação, apoiava a criatividade, apoiava as ideias. Eu fico muito grato, primeiro, porque você está num lugar que uma pessoa permite você criar, desenvolver, inovar. Sim. É maravilhoso. Um dia fizemos um evento, ele ia abrir um evento da empresa, e eu falei assim, vamos, só que você não vai estar no palco. A gente fez um totem dele gigante, tamanho natural, e eu coloquei ele lá no palco, o totem. Sim. E ele ficou na cabine, lá, falando de lá para depois entrar, né? Entendi. Então sempre teve uma inovação, uma criatividade. Que legal. Os gerentes que passaram por ele são gerentes de referência. Sim. A gente fala de um grupo que a gente se conhece, também alguns já estiveram até aqui, são pessoas que aprenderam muito, muito com ele. Então, é nítido que você está aprendendo com ele também. Com certeza. Acho que, puxando meu lado pessoal, familiar, eu sinto que eu sou uma mescla do meu pai e da minha mãe. Tanto o lado artístico da minha mãe, quanto esse lado inovador do meu pai e de processo, sabe? Eles sempre trouxeram isso. Não sei se foi de forma involuntária, mas eu acredito que muitas coisas que eles fizeram, muitos nãos que eles falaram, me tornaram a pessoa que eu sou hoje e a pessoa que eu vou me tornar amanhã. Então, eu ouvi muito sim já, mas eu ouvi nãos importantes que me direcionaram para onde eu tô agora, sabe? Claro. Então, assim, olhar para isso e hoje entender a relevância do trabalho do meu pai e de todo o esforço dele, entender que os meus dois pais, assim, minha mãe e meu pai trabalham muito, são pessoas que se esforçam, que, assim, colocam a mão na massa sem medo, porque é isso, a gente está aqui para isso, para dar o nosso melhor naquilo que a gente faz, naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente ama. Então é um prazer estar mencionando eles aqui. Eu tenho um sonho, eu já falei para sua mãe isso, desde o dia que eu a conheci. A gente deu produzir o CD dela. Naquela época era CD, né? Agora é um EP. Agora vai ser no Spotify. Spotify, não tem nem como. E é engraçado como eu fui para trabalhar na estrutura do seu pai, mas gravando os vídeos de homenagem na sua casa. Conheci você e seu irmão muito pequenos, muito bebezinhos, mas a sua mãe, ela era uma luz, né? Então, assim, eu quero que você mande um abraço, um beijo grande. Claro. Sempre fui muito fã mesmo dele e dela. Adoro vê-la cantar, e assim, no meu aniversário do seu pai, sim, ela cantando Bem Que Se Quis, e olha, é a criatividade, cada detalhe que são marcados na vida. Esse vídeo é de arrepiar, eu vejo até hoje, maravilhoso. É maravilhoso, assim, e é gostoso de ter você aqui. Como Obrigado. Que você, para fechar nosso bate-papo, você se cuida? Você fala que você se preocupa com o mundo, e como você faz com um rapaz de 25 anos para cuidar da sua saúde, para ter uma longevidade?
Outro tema que eu gosto muito, eu sou uma pessoa muito esportiva, sempre fui, desde criança. Na adolescência eu corria, fiz minha primeira meia maratona com 17 anos, fiz triatlon. Eu nunca consegui ficar parado, como eu te falei, em todos os sentidos. O esporte para mim é fundamental. Então, cuidar da minha alimentação, cuidar do esporte. Eu comecei a ir no nutricionista no final da pandemia, porque realmente na pandemia foi um momento de falar, ops, preciso começar a cuidar ainda mais da minha saúde. E nesse momento, nessa fase de vida que eu tô, eu preciso ter um bom sono, eu preciso me alimentar bem, eu preciso fisicamente aguentar, porque quando essas oportunidades virem, essas viagens, essas chances de fazer projetos E que serão muitas. complexos, eu espero que sejam muitas, a gente precisa dar conta. É verdade. Então, você tem que estar apto e preparado fisicamente e mentalmente para atuar. Exato. Então eu tento ter uma rotina. Antes, quando eu era estagiário, eu conseguia treinar todo dia. Hoje, umas 3 a 4 vezes. E comecei um esporte novo, o jiu-jitsu. Eu recomendo, porque não é só parte física, mas essa questão dos valores, essa questão do respeito, de entender que é um processo, é todo dia lá. O equilíbrio mental. O equilíbrio mental, com certeza. Eu acho que essa questão de ir em psicólogos, falar, é muito importante também para a gente entender as nossas questões e se desenvolver. Então Que bom que você falou isso. A gente ainda acha, nós entendemos que precisamos ajudar as pessoas a irem cuidar da sua saúde mental e que um psicólogo não é uma pessoa que trata um louco. Ainda tem gente que pensa nisso, tá? Você sabe, né? Tem gente que, quando você fala, vai no psicólogo, não tô louco. Né? Então, assim, e não é isso. Olha aí, 25 anos, você sabe a necessidade de você dividir alguma coisa com um profissional que possa te dar uma orientação. Sim, e até mesmo a questão espiritual, né? Cada um tem sua religião, suas crenças, suas filosofias. Eu acho que isso é importante para guiar a gente no que a gente de fato acredita. Por isso que quando se fala em saúde, não se fala mais em um único aspecto. Fala-se em saúde integral, né? Sim. Eu tenho espiritual, eu tenho físico, eu tenho emocional. Então, assim, é muito bom. Naquela câmera ali, né? Nós estamos, aquela ali? Boa. Nós vamos fechar esse bate-papo e eu fico feito um convite. A hora que você tiver um projeto que você precisa divulgar, não sei se o meu canal é possível, mas claro. Vamos falar que você quer falar, Rômulo, eu estou com um projeto aqui, com uma estrutura que eu queria divulgar, eu queria mostrar para as pessoas. O convite está feito. Muito obrigado. Eu espero ter você aqui para falar de sustentabilidade mais, para falar dos seus projetos. Muito obrigado por me receber. Eu estou feliz. Obrigado a todos que estiveram presentes. Pai, mãe, amo muito vocês. Guido, amo muito você, meu irmão. Muito obrigado. Já que você falou do seu irmão, vamos só que eu estava falando antes, né? Vamos. Um dia eu e o Parodi fomos filmar na sua casa. Sim. E uma homenagem para o seu pai. E o Guido era uma coisa, uma joia tão preciosa aos olhos, né? Era tão bebê, a gente fala de comercial. Sim. Né? Todo mundo queria ver essa criança na TV. Mas era de uma beleza, né? E tua mãe tem esse vídeo até hoje, porque eu lembro dos takes que a gente fazia. Ele tinha 2 dentinhos ainda, bem bebezinho novo. E aqueles olhos brilhavam a tela. Bebê de comercial, né? Bebê de comercial. Isso aí. Então, foi maravilhoso. Tenho algumas experiências que foram fascinantes e importantes para a minha carreira também. Grandine e Verusca, eu amo, né? Ela sabe o quanto eu amo, o quanto eu gosto. A gente se acompanha pelas redes. E eu estou tendo a honra de ter você aqui agora. Não estou nem acreditando nisso. Tem alguma mensagem para o mundo? Tem alguma mensagem ligada ao que você faz para todo mundo, para a gente se encerrar? Acho que olhando mais para a questão pessoal. Faça aquilo que você é bom, faça aquilo que você gosta, aquilo que te move, mas faça aquilo que você acredita que vai ajudar as pessoas também. Então, não faça só por você, mas faça pelo mundo, faça pela fraternidade, pela sociedade, porque a gente está nessa junto. Acho que ninguém vive junto, a gente está em sociedade, então tudo que a gente faz tem um efeito para as pessoas. Então, que seja um efeito positivo, quer dizer, que a gente seja um elemento de soma. Acho que eu diria isso. Eu não preciso dizer mais nada depois desse bate-papo com o Guilherme Grandinho, né, que está aqui, engenheiro, uma história incrível. Você pode ser útil para você, mas eu acho que você pode olhar o outro, contribuir, somar. Ele disse sempre isso aqui na entrevista. Olhe pelo outro, olhe pelo mundo. Muito obrigado por você estar aqui. Estou muito feliz. Obrigado, viu, Rômulo? Prazer é todo meu. Muito obrigado. Eu que te agradeço.